Nosso tema da semana é uma pergunta. O que é que você tem feito da sua existência? O que é que você tem feito da sua vida? É muito importante a gente parar um pouco e meditar sobre isso e pensar sobre isso, porque o tempo está passando muito rápido. A gente pisca, já está em agosto. A gente pisca de novo, já está em 2023. E o tempo vai passando. É impressionante. Um dia a gente é criança, no outro dia a gente é adulto. O tempo está passando muito rápido. Todo mundo comenta sobre isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não é interessante a gente se preocupar com o relógio, a gente se preocupar com o tempo. A grande questão que a gente precisa se preocupar é com a bússola, ou seja, com a direção da nossa vida. O tempo é válido? É sim, mas o tempo não é tão importante. O que eu preciso meditar, o que você precisa meditar é justamente sobre a bússola, sobre a direção que a nossa vida tem levado. Você já parou para pensar como você tem dirigido a sua vida? A gente pensa muito no tempo que a gente gasta. A gente precisa fazer isso, aquilo, o relógio, a hora tá passando, o tempo tá passando. Sim, isso é importante. Mas mais importante do que o tempo é a direção da minha vida e da tua vida. E eu pergunto, qual é a direção da sua vida? Para onde você tem ido? Muitas vezes nós estamos correndo muito, correndo atrás de coisas boas, inclusive. Mas essas coisas deixam de ser boas quando ela assume o lugar de Deus. Isso é muito importante a gente parar para pensar. Tem muita coisa que a gente está indo atrás, tem muita coisa que a gente está correndo, está tentando buscar, mas está roubando o lugar de Deus na nossa vida. E isso, gente, não faz sentido. Porque a gente corre atrás de tanta coisa. Sabe por quê? Porque a gente quer impressionar. A gente corre atrás porque a gente quer construir. A gente corre atrás porque a gente quer mostrar. A gente corre atrás porque a gente quer chegar aos 30, aos 40, com a vida financeira estabilizada, talvez com a família, com tantas coisas que a gente sonha e planeja. E deixa eu te dizer, não existe erro nem pecado nenhum em você planejar a sua vida. Não existe erro e pecado nenhum em você correr atrás dos seus sonhos e seus projetos. Mas o que você precisa entender é que no meio dessa corrida, no meio desse tempo gasto, será que você tem ido para o caminho certo? A Bíblia nos orienta lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 14, Paulo nos orienta a gente não criar ídolos, a gente não adorar outras coisas. E o que é um ídolo, Sara? Um ídolo é tudo aquilo que eu adoro, é tudo aquilo que eu desejo, mais do que Deus. Talvez a gente tenha adorado um emprego mais do que o próprio Deus. Talvez a gente tenha levantado uma bandeira que não é a bandeira de Deus. E a gente precisa meditar nisso. Eu queria te convidar, porque talvez eu acho que esse é o momento da gente sair de cena um pouco. É o momento da gente refletir o que é que a gente tem feito com a nossa vida. Para onde é que a gente tem ido. Talvez é o momento da gente limpar o palco mesmo e entender. Deus é o ator principal. A nossa vida, ela existe para Deus e não Deus existe para a nossa vida. E é isso que a gente precisa meditar. É isso que a gente precisa entender. Deixa eu te dizer uma coisa. Os teus dons, os teus talentos, aquilo que você corre tanto para conquistar, não impressiona a Deus. Sabe por quê? Porque teus dons e talentos foi o próprio Deus quem te deu. Então a tua vida precisa ser usada, os teus recursos precisam ser utilizados para a honra e glória do nome de Deus. E é isso que você precisa pensar. Talvez você tenha recursos e dons e talentos para impressionar as pessoas, mas nada disso é capaz de impressionar Deus. É tempo da gente ficar a sós com Deus. É tempo da gente parar e refletir justamente o quanto do meu dia eu tenho dedicado a me relacionar com Deus. O quanto do meu dia eu tenho parado para respirar, para ser grato a Deus. O quanto do meu dia eu tenho parado para ler a Bíblia. O quanto do meu dia, o quanto do meu tempo eu tenho parado para verdadeiramente priorizar aquilo que é certo. Às vezes a gente corre atrás de muita coisa, como eu já falei, mas são coisas erradas. E que o tempo vai tudo se acabar, tudo ilusão. A gente precisa caminhar, mas caminhar na direção certa. E aí sim, o tempo vai fazer sentido, quando verdadeiramente a bússola faz sentido, ou seja, a direção faz sentido. A gente corre muito atrás de coisas extraordinárias e não existe erro nenhum nisso. Mas a gente precisa também entender que às vezes Deus passa na brisa suave do nosso dia e a gente precisa ver Deus nos detalhes. A Bíblia fala lá em 1 Reis, capítulo 19, verso 11 e 12. A palavra do Senhor ela diz o seguinte: o Senhor Deus disse, saia e vá ficar diante de mim, no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro calmo e suave.
Muitas vezes a gente está procurando Deus no extraordinário, no barulho, na zoada. E Deus está simplesmente dizendo, eu vou passar no silêncio, eu vou passar na tua casa. Eu quero uma conversa íntima e verdadeira com você. Então, eu te convido a refletir como você tem gastado a sua vida. A vida não faz sentido se ela for gasta em alguma coisa que não dure eternamente. Nada faz sentido pra gente. Então, use a sua vida, invista, não é nem gastar, é invista seu tempo num relacionamento com Deus. A sua vida precisa realmente, o tempo está passando, mas ele está passando muito mais para quem está indo no caminho errado. Sabe aquela frase? É devagar e sempre. É assim que a gente tem que viver. É devagar e sempre, mas na direção certa. É devagar e sempre, mas no caminho certo. Não adianta correr se a gente for para o caminho errado. O importante é a gente ir para a direção certa. Que Deus me abençoe, que Deus te abençoe e que de verdade nós possamos refletir essa semana para onde a gente tem ido, como a gente tem gastado o nosso tempo, qual a direção que a gente tem percorrido. E acima de tudo, lembre-se, é tempo de parar um pouco e ficar a sós com Deus. Que Deus me abençoe e que Ele te abençoe.